O meu tema do seminário é a modelagem de tópicos, ou Topic Modeling em inglês. Tópicos para poder abordar, que vai ser uma introdução, uma definição básica do funcionamento da modelagem de tópicos, o funcionamento em si, de uma técnica específica, uma técnica mais popular para realizar a modelagem, e posteriormente eu vou falar das aplicações. A gente primeiro mostra como que funciona, para depois falar como que pode ser aplicado. Vamos à introdução. Primeiro a gente precisa saber que ela faz parte do universo da aprendizagem de máquina, mais especificamente do processamento de linguagem natural. Ou seja, a modelagem de tópicos ela é uma subdivisão dentro da aprendizagem de máquina, por sua vez mais específica, falando para tratar de linguagem natural, ou seja, textos. Que o texto ele foi feito para as pessoas lerem e não para as máquinas. Então tem que haver um tratamento para que ele possa funcionar para o computador. Vamos à definição então. Sabendo agora de qual universo ele faz parte, a gente pode definir o que é a modelagem de tópicos. Primeiro, ele é um processo não supervisionado. Até existem técnicas supervisionadas, mas não vai ser o caso. Aqui a gente vai diferenciar supervisionado de não supervisionado. Ele precisa dos rótulos, ele precisa de um operador humano previamente classificar os dados para que a máquina possa treinar e assim aprender a classificar dados desconhecidos. Mas o não supervisionado ele não exige essa classificação prévia. É até mais útil no caso da modelagem de tópicos, porque dificilmente a gente vai encontrar os dados rotulados. A gente vai encontrar os dados brutos e a gente precisa simplesmente colocar o algoritmo para agrupá-los em temas. O que essa técnica faz? O que ela é? Ela é um framework estatístico para extrair os principais assuntos de uma coleção de documentos. Ou seja, ela vai identificar os temas que são abordados dentro daquele documento. O conjunto de assuntos que faz parte daquela coleção de documentos. Existem várias abordagens, mas todas as abordagens atuais, elas têm como base o mesmo princípio. Que princípio é esse? É o princípio que cada documento é formado por uma combinação de tópicos. E cada tópico, por sua vez, é composto por um conjunto de termos. Vamos identificar o que é um documento. Documento, nesse caso, pode ser um parágrafo, pode ser uma notícia completa, pode ser um capítulo, pode ser um resumo. Documento é uma unidade que integra aquele corpus, aquele conjunto de documentos. O tópico é o tema, é um assunto. Por exemplo, política, por exemplo, esporte. Cada tópico é formado por termos. Termos são o quê? São palavras. Agora vamos ao funcionamento. O funcionamento dessa técnica ela é basicamente estatístico. Ela trabalha com a geração das probabilidades dessas palavras, identificando e contando a frequência com que elas ocorrem dentro do documento. Aqui eles agrupam as palavras por similaridade. A gente consegue observar aqui os tópicos. Isso aqui foi feito por máquina. A gente não precisa informar nada. A gente observa que cada quadrinho desse é um tópico e vê que palavras similares estão sendo agrupadas, como brain, neurons, que fazem parte de um mesmo assunto. Aqui também, cada quadro desse é um grupo, formado por várias palavras, igual a gente falou na definição anterior. E dentro do documento elas aparecem. Aí, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai contar quais as palavras mais frequentes, e as palavras que forem mais frequentes para representar um tópico específico, o assunto principal desse documento é referente àquele tópico. No caso aqui, o amarelo representa gene, DNA, genética. Então, esse texto ele trabalha de genética, apesar de ter outros assuntos dentro, que conforme o princípio básico aqui, o documento é formado por uma combinação de tópicos. E não precisa ser um tópico só.
na maioria das vezes, ele é formado por uma combinação de tópicos. Ele pode até ter um tópico que se destaca, que é o assunto principal, mas ele sempre vai ter um pouco de outros tópicos. Esse exemplo aqui foi retirado do artigo do Bley, que é o criador da LDA, a técnica mais popular da atualidade, para poder fazer essa modelagem de tópico. E aqui como que ela funciona de maneira gráfica para a gente observar o que a gente precisa fornecer para ele poder liberar os resultados. Aqui a caixa preta é o algoritmo. O que acontece aqui dentro a gente não precisa saber. Ele vai convergir de maneira a me dar essas respostas. O que eu preciso fornecer para ele? A coleção de documentos. E a gente vai fornecer também uma quantidade K de tópicos que a gente quer identificar. Não tem como a gente saber, na base de dados, quantos tópicos estão sendo abordados ali dentro. Até porque um número muito grande, milhões de documentos, você não tem... Existem formas heurísticas de definir, fazer um pré-tratamento nesses textos para a gente tentar descobrir a quantidade de tópicos que cria menos interseção entre os tópicos. Mas, de maneira geral, o que acontece é a gente definir esse número de tópicos que a gente quer encontrar de maneira arbitrária. Vamos supor, nesse caso aqui eu quero encontrar 3 tópicos. O que a modelagem de tópicos ela vai processar? Ela vai me dar 3 respostas. Primeiro, o agrupamento de tópicos, ou seja, quais desses 3 tópicos que eu defini, quais as palavras que fazem parte de cada um deles. Aqui tem o azul, o vermelho e o verde. Cada um com suas palavras. Dentro de cada documento, ele também vai me mostrar como que os tópicos estão distribuídos ali dentro. Vai ter documento que vai ser mais do tópico vermelho, vai ter outros documentos que vai aparecer mais palavras do tópico azul, então ele vai ser mais relacionado a esse outro tópico. Nesse caso aqui, é um exemplo, é um documento que mais ou menos distribuído de forma igual, mas a gente vê que o vermelho se destaca. Então, ele faz parte desse tópico aqui. O assunto principal dele é esse. E ele vai mostrar também a frequência de palavras dentro de cada tópico, que é outra informação importante também. Esse aqui é o funcionamento básico. A gente precisa entender isso, que a gente fornece para ele o documento, quantidade de tópicos que quer encontrar, ele mostra o agrupamento dos tópicos, como que os tópicos estão distribuídos dentro do documento e as palavras dentro de cada tópico. As principais técnicas para se fazer isso é a Probabilistic Latent Semantic Analysis, de 1999, que é uma evolução da primeira técnica, que é a Latent Semantic Analysis, só que essa técnica ela não assume nenhuma distribuição de probabilidade. Não vou falar especificamente dessa técnica, porque atualmente a LDA, essa outra técnica de 2003, que é a Latent Dirichlet Allocation, ela é a técnica mais popular. Ela é a mais aplicada e a mais modificada da atualidade. A gente encontra centenas de artigos relacionados a ela. Então eu vou focar mais nessa técnica por ser mais popular e ter sido mais modificada nos últimos tempos. Ela é basicamente uma versão bayesiana da versão anterior, da PLSA. O que seria bayesiana? Porque ela utiliza a inferência bayesiana, definindo que as distribuições dos tópicos nos documentos e as palavras nos tópicos, elas são uma distribuição de Dirichlet, que é um tipo de distribuição de probabilidade, como se fosse normal ou uniforme. Essa aqui é uma distribuição específica. De alguma maneira, os autores descobriram que definir essa distribuição a priori resolveria o problema. Então, eles partiram desse princípio. Aqui nós temos o artigo original, com os autores, a data aqui de 2003. A partir dessa data, diversos trabalhos começaram a aplicar essa técnica para popular.
Então, como eu falei anteriormente, o funcionamento dela é baseado nessas distribuições que ela assume, que a distribuição de tópicos em todos os documentos vem de uma distribuição de Dirichlet. E a distribuição das palavras dentro de cada tópico também é uma distribuição de Dirichlet. Então, com isso, ele consegue ajustar os parâmetros até que ele convirja para os parâmetros ele monte como que está a distribuição dos tópicos dentro dos documentos. O que a gente precisa fornecer para ele como entrada? A quantidade de tópicos que eu falei, que é aquele valor K, o número de documentos que ele vai identificar a quantidade, e ele vai contar as palavras e o número de palavras que ele vai contar dentro dos documentos. Fornecendo isso, o algoritmo vai trabalhar ali por algum tempo com esses valores, até que ele estime os parâmetros das distribuições de Dirichlet e vai nos fornecer aqueles resultados que eu mostrei anteriormente, que são os agrupamentos dos tópicos, a distribuição dos tópicos dentro do documento e a frequência das palavras dentro de cada tópico. Sabendo agora como funciona, a gente pode partir para as aplicações. As aplicações mais comuns que existem hoje, elas são relacionadas ao Twitter. O Twitter a gente sabe que são milhões de pessoas postando textos curtos na base deles, e esses textos eles são informativos a respeito do que a população está tratando naquele momento ou naquele ano. Aplicar uma modelagem de tópicos numa base de dados dessa, a gente vai conseguir saber, por exemplo, qual o assunto que está sendo mais comentado, ou quais são os assuntos que são do momento, no caso. Isso pode ser feito também em registros históricos, para saber, por exemplo, ao longo da história de um povo, de uma cidade, como que vem sendo a distribuição de assuntos. Acompanhar. Apenas identificando aquele conjunto enorme de textos, tentando tirar quais são os assuntos tratados ali. Em publicações científicas também é muito comum, que o foco de muitas pessoas da ciência da informação é justamente tentar extrair os tópicos dentro de um conjunto de publicações. Pode ser de um evento, acompanhar as publicações ao longo das edições de um evento, ou dentro de um periódico, ver o que aquele periódico os assuntos que aquele periódico trata, ou especificamente de um tema, a gente lançar um tema, por exemplo, física, e ver como que a física vem se alterando, os tópicos que são tratados desde 1950 até hoje. A gente sabe que os tópicos vão mudando, a própria evolução da ciência conduz a isso. Obras literárias também podem ser aplicadas. A gente pode pegar capítulos de livros e ver quais são os assuntos mais comuns. Agora mostrando especificamente, eu deixei destacado aqui publicações científicas de segurança pública, que são os dois exemplos que eu vou mostrar. Esses exemplos eu selecionei não por serem os mais importantes ou os maiores destaques na área, mas é porque os artigos que eu encontrei, eles têm uma representação gráfica que é boa de mostrar, fácil de entender como que foi a evolução dos tópicos. Aqui a gente tem essa publicação de agosto de 2020, ela é bem recente, que ela mostra a transição da estrutura de conhecimento na área da ciência da informação, que é o Library Information Science, a modelagem de tópicos e a visualização. Utilizou o LDA, identificou um total de 30 tópicos. Okay. Ele acompanhou as publicações. Aqui ele trabalha com os textos completos, no período de 2000 a 2002 e 2015 a 2017. Para acompanhar o quê? A evolução dos tópicos. Os tópicos na época de 2000 a 2002 eram totalmente diferentes dos tópicos que tem hoje, nesse período de 2015 a 2017, que são mais atuais. Aí a gente pode pular direto para os resultados.
Em 2000 e 2002, a gente observa aqui como que era a distribuição dos tópicos que eles conseguiram identificar. O algoritmo LDA ele mostra o conjunto de palavras, mas quem deu esse nome aqui foi o operador humano. Ele observa o conjunto de palavras e atribui o rótulo daquele tópico, dependendo do conjunto de serviços de biblioteca na internet. Era uma preocupação naquela época, que hoje já é bem comum, acho que nem é tratado mais o impacto da internet também, ó. Uma coisa que naquela época estava bem no início, então tinha muitos trabalhos que abordavam o impacto da internet. Aí em 2015 e 2017 isso já mudou de foco. Observe que tem essa análise de Twitter aqui, que o Twitter foi fundado em 2006, então começaram a aparecer trabalhos relacionados a esse tipo de análise que não existia antes, até porque o Twitter também não existia. Então começou a fazer parte da ciência da informação esse tipo de análise. A gente observa aqui também que começaram a aparecer uma disciplina conhecida nossa, que é a competência em informação. Tem um tópico específico aqui dentro nesse período mais atual. Tipo de... Não há mais aquela preocupação, aqueles artigos relacionados ao impacto da internet, porque meio que já foi superada essa questão. A gente observa que não aparece aqui mais. Então, o que a modelagem de tópico ajudou? Ela pegou a massa de documentos e conseguiu agrupar em assuntos. A gente observa que a evolução dos assuntos, os assuntos em determinada época, hoje são diferentes. A gente vê que foi modificado. Isso é útil também, agora mudando para outra aplicação, que é a segurança pública. Esses autores aqui, eles publicaram é um evento, simpósio de pesquisa operacional e logística da Marinha, utilizando a base de dados de chamadas de emergência da PM da cidade do Rio de Janeiro, 2013 e 2016. Foram um total de mais de 29 milhões de chamadas, e eles separaram de acordo com 2 batalhões, o 5º Batalhão do centro da cidade e o 19º Batalhão da região de Copacabana. Qual que é a premissa aqui? É que é de conhecimento na literatura da segurança pública que os crimes eles não acontecem de maneira uniforme em toda a cidade. Tem regiões que têm tipos de delitos específicos. Observar isso dentro das chamadas do número 190. Aqui também a gente parte direto para os resultados. Os tópicos agrupados no 5º Batalhão, cada tópico e suas palavras mais comuns. Aqui os tópicos não estão nomeados ainda. Aqui um operador não deu o título para ele. Aqui um especialista do assunto tem que vir, olhar as palavras aqui dentro e atribuir um título. Mas aqui não foi dado esse título. Aqui são só os conjuntos de palavras mesmo. E eu destaquei aqui em amarelo que, segundo os autores do artigo, são os tópicos mais comuns no 5º Batalhão. O 19º Batalhão ele tem uma distribuição de tópicos diferente. A gente observa aí as diferenças dependendo da região. Depois disso, essa base de dados, depois que foi encontrados os tópicos, eles passaram os dados para os especialistas da segurança lá, e eles conseguiram identificar os títulos daqueles tópicos e observaram que tem tópicos que são comuns, por exemplo, ameaça. Então aqui ele pegou aquela massa de dados de milhões de chamadas e conseguiu tirar informações úteis que uma pessoa olhando para aquele monte de documentos ele não vai conseguir extrair. Mas a partir da hora que a gente consegue agrupar em tópicos, a gente pode definir até mesmo a estratégia de policiamento de cada região sendo diferente, dependendo do tipo de ocorrência que é mais frequente em cada uma delas. E aqui temos as referências de onde foram retirados
tanto o funcionamento das técnicas quanto os artigos que deram origem aos exemplos de aplicações.